Há algo profundamente silencioso e quase imperceptível que acontece no coração de quem ora todos os dias, e mesmo assim vive preso aos mesmos muros de frustração. É como se cada palavra dita subisse ao céu, mas voltasse vazia, pousando no chão da própria alma. Talvez você conheça essa sensação, a de pedir, insistir, clamar, e mesmo assim acordar no dia seguinte com a mesma angústia, o mesmo peso, a mesma ausência. Não é falta de fé, não é preguiça espiritual. É um mistério que mistura emoção, crença e movimento, ou a falta dele. Muitos passam anos acreditando que Deus não respondeu, que talvez a promessa não fosse para eles, ou que suas orações ficaram presas em algum ponto do caminho. Mas e se o problema não estiver na ausência de resposta? E sim, na maneira como a mensagem foi enviada? Joseph Murphy costumava dizer que orar é como plantar uma semente. É preciso preparar o solo, cuidar da terra, regar com intenção. Só que, no campo da mente, esse solo é o subconsciente. E se ele não está pronto para receber, a oração se perde, como chuva que cai sobre pedra. A verdade é que desejar, por mais intenso que seja o desejo, não é o mesmo que decidir e agir. Napoleon Hill já advertia sobre isso. E a oração, por mais fervorosa que pareça, não é o mesmo que alinhar mente, emoção e prática diária. Há uma diferença invisível entre clamar e acreditar de fato, entre pedir e viver, como se já fosse real. É nessa distância silenciosa que muitos se perdem, e é nela que a fé, sem perceber, se desgasta. Existe ainda algo mais sutil, a energia oculta por trás da oração, quando ela nasce do medo, da pressa, da carência. Ela vibra mais na frequência da escassez do que na da abundância. É como se disséssemos a Deus: Senhor, eu não tenho, está faltando, algo me falta. E o subconsciente responde, reforçando essa falta como a única realidade possível. Não é que Deus não possa agir, é que a própria mente fecha as portas pelas quais a resposta chegaria. Eu sei que, para muitos, essa ideia é desconfortável. É como olhar no espelho e perceber que, de alguma forma, nós mesmos temos segurado a chave da mudança. Mas essa não é uma acusação, é um chamado. Um chamado para enxergar que a oração é apenas o início, o sopro que coloca o barco em movimento, mas não é o remo que o conduz até o outro lado. Sem a preparação do coração, sem a renovação da mente, sem os gestos diários que confirmam a fé, a oração corre o risco de se tornar um eco dentro das próprias paredes que construímos. Talvez seja a hora de perguntar: minha oração está construindo pontes ou apenas ecoando nos muros internos que eu mesmo ergui? Porque se existe algo que Jesus mostrou com sua própria vida, é que a oração verdadeira transforma antes de tudo quem ora. E quando quem ora muda, o mundo ao redor começa a mudar também. Hoje, vamos caminhar juntos por esse entendimento, não para orar mais, mas para orar melhor. Não para apenas falar com Deus, mas para alinhar mente, coração e ação ao que Ele já preparou. Há um detalhe quase imperceptível que define a força ou a fragilidade de uma oração: a emoção que a sustenta. Não estou falando da emoção que molha os olhos ou acelera o coração, mas daquela que vibra silenciosamente por trás das palavras. Muitas vezes, essa emoção não é fé, mas medo. Não é gratidão, mas desespero. É a inquietação de quem se agarra à oração como último recurso, mas por dentro já está convencido de que nada vai mudar. E o subconsciente, que responde mais ao que sentimos do que ao que dizemos, registra essa vibração como uma ordem. Continue vivendo a ausência. Continue acreditando na falta. Joseph Murphy dizia que o subconsciente não compreende negativas, nem distingue imaginação de realidade. Ele capta imagens, sensações e crenças e as reproduz como se fossem mandamentos. Quando oramos em ansiedade, transmitimos a ideia de que o que desejamos está distante, talvez até inalcançável. É como pedir a Deus por paz, enquanto o coração está em guerra. O pedido não encontra passagem porque a própria energia do pedido contradiz o que se busca. A Bíblia nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Não é apenas um conselho espiritual,
mas também uma verdade psicológica profunda. A ansiedade na oração é como plantar uma semente e, todos os dias, cavar a terra para ver se ela já brotou. Esse gesto não só impede o crescimento, como destrói a raiz antes que ela encontre força. Orar com pressa de ver o resultado é sinal de que, por dentro, a fé ainda não descansou. E talvez essa seja a maior armadilha: confundir intensidade emocional com fé verdadeira. Uma oração pode ser repleta de lágrimas e, ainda assim, estar vazia de confiança. A emoção pura, se não estiver enraizada na certeza, apenas reforça a distância entre o desejo e a manifestação. É como falar sobre luz, enquanto o coração insiste em acreditar que a escuridão é mais real. O coração humano é como um campo. Se nele predominam as ervas daninhas da dúvida e da carência, a semente da oração, por mais preciosa que seja, não encontrará espaço para crescer. Antes de orar, é preciso cuidar do solo, é preciso silenciar a tempestade interna, respirar profundamente e se conectar com a certeza de que a resposta já existe no plano de Deus. A fé, nesse sentido, é mais do que esperança, é a convicção de que aquilo que ainda não se vê já é real. Quando a oração nasce desse lugar, ela deixa de ser um grito de socorro e se torna uma declaração de vida. Não é pedir para que algo aconteça, mas agradecer porque já está em movimento. É o momento em que a mente, o coração e a energia se alinham e o subconsciente recebe uma única mensagem: isso é meu, isso já existe e eu caminho na direção dele. É assim que a oração começa a criar raízes invisíveis que, cedo ou tarde, romperão a superfície da realidade. Existe um ponto cego na vida de oração que poucos percebem, e ele está no território mais silencioso e persistente que existe: a mente subconsciente. Joseph Murphy costumava dizer que a oração verdadeira é um estado de aceitação profunda, uma convicção gravada na alma que independe das circunstâncias. Mas se o subconsciente continua carregando memórias, crenças e experiências que apontam para o fracasso, a escassez ou a derrota, a oração se torna como uma semente lançada em solo endurecido. A palavra é dita, mas não encontra espaço para enraizar-se. O subconsciente é como um arquivista fiel que guarda cada emoção repetida, cada frase que ouvimos desde a infância, cada imagem associada à dor ou ao sucesso. Ele não julga se algo é bom ou ruim, apenas grava e repete. É por isso que alguém pode passar anos orando por prosperidade, mas continuar agindo, pensando e sentindo como alguém destinado à escassez. Não é que Deus não possa responder, é que a própria mente fecha a porta antes que a resposta chegue. A Bíblia nos chama para essa transformação interna. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Essa renovação não acontece por acaso. Ela exige repetição, contemplação e novas imagens mentais capazes de substituir as antigas. É como reformar uma casa. Não basta pintar as paredes. É preciso retirar o mofo das estruturas, trocar o que está corroído, abrir espaço para a luz entrar. O subconsciente, sem essa limpeza, mantém as mesmas reações e expectativas, mesmo quando a boca declara algo diferente. A ciência emocional confirma o que a fé já sabia. A mente subconsciente responde melhor a imagens vividas como reais. Por isso, Murphy ensinava a unir a oração a uma visualização carregada de gratidão e certeza. Ao repetir uma verdade até senti-la como parte de si, o subconsciente começa a agir de forma coerente com ela. É um trabalho silencioso, mas profundo. Não se trata apenas de dizer "eu sou abençoado". Trata-se de sentir-se abençoado ao ponto de essa sensação moldar suas escolhas e sua postura diante da vida. Quando a oração não é acompanhada dessa reprogramação, ela se perde na contradição entre o que pedimos e o que esperamos receber. É como lançar um barco ao mar, sem perceber que ele ainda está preso ao cais por cordas invisíveis. Essas cordas são as crenças antigas, os medos não enfrentados, as conclusões dolorosas que tiramos do passado e nunca questionamos. Libertar-se delas é abrir o caminho para que a oração alcance seu destino. A oração que transforma começa na boca, mas precisa encontrar eco no coração,
e principalmente no subconsciente, porque é ele que, dia após dia, constrói a realidade na qual vivemos. Reprogramá-lo é como ajustar o leme de um navio. Uma pequena mudança na direção interna altera completamente o destino final. Quando isso acontece, a oração deixa de ser uma tentativa de mudar o mundo lá fora e se torna um instrumento para moldar o mundo aqui dentro. E é nesse ponto que a realidade começa a se mover a favor de quem crê. Há uma ideia silenciosa, muitas vezes reforçada por tradições e hábitos, de que a fé consiste apenas em esperar que Deus haja, enquanto permanecemos imóveis. É uma espera revestida de espiritualidade, mas que na prática se torna um modo de adiar decisões e evitar o movimento. E, no entanto, a própria Escritura nos adverte: a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Não é um chamado para agir por desespero, mas para compreender que a ação é parte integrante da fé. É o gesto concreto que confirma o que a boca declara e o coração acredita. Joseph Murphy observava que quando o subconsciente é impregnado com uma convicção verdadeira, ele naturalmente inspira ações coerentes com essa convicção. Não é uma corrida ansiosa, mas um impulso sereno, como quem rega uma planta porque sabe que ela vai florescer. O problema é que muitos oram como quem lança uma carta ao vento e depois voltam a viver exatamente como antes, repetindo as mesmas palavras, cultivando os mesmos hábitos, nutrindo os mesmos medos. É como plantar uma semente e esquecer de preparar o solo para a chuva. A espera passiva se disfarça de paciência, mas na essência é uma fé incompleta. É a expectativa de que o milagre aconteça, sem que haja uma transformação interna e externa. É aguardar a resposta como se ela fosse algo que cairá do céu pronto e acabado, ignorando que muitas vezes Deus responde abrindo caminhos, conectando pessoas, inspirando ideias que precisam ser acolhidas e vividas. A Bíblia está repleta de exemplos em que a resposta divina veio acompanhada de um chamado para agir. Moisés teve de estender o cajado sobre o mar. Pedro teve de lançar as redes de novo, mesmo depois de uma noite inteira sem pescar nada. O cego de Jericó precisou levantar-se e caminhar até Jesus. Esses gestos não eram a causa do milagre, mas a expressão de uma fé viva, ativa, que se coloca em movimento. A ação inspirada não nasce da pressa nem da ansiedade. Ela flui de um estado de certeza. Quando o coração sabe que a promessa já está em andamento, cada ato do dia se torna parte do cumprimento dessa promessa. Pode ser um passo pequeno, como organizar o que parecia abandonado, enviar uma mensagem que parecia sem importância, preparar algo como se já estivesse a caminho da resposta. Esses gestos são como abrir as janelas de uma casa que espera a chegada da luz. Eles não criam o sol, mas permitem que ele entre. O mito da espera passiva mantém muitos no mesmo lugar por anos, orando por mudança enquanto continuam a viver como se nada estivesse realmente para acontecer. A oração, nesse caso, torna-se um ritual que alimenta esperança, mas não cria movimento. E a fé, sem movimento, estagna. O chamado de hoje é para compreender que a oração e a ação são duas correntes que, quando fluem juntas, formam o rio que leva ao destino que Deus preparou. Sem as duas, a água fica parada e, com o tempo, perde a vida que deveria carregar. Há um desalinhamento sutil que mina a força de muitas orações, a distância entre o que se pede e o que se vive. É possível falar de abundância enquanto a mente se alimenta de pensamentos de escassez. É possível pedir por saúde enquanto as palavras e atitudes refletem medo constante de adoecer. É possível clamar por reconciliação enquanto o coração mantém fechadas as portas do perdão. Essa incoerência cria um ruído interno, um curto-circuito espiritual, que enfraquece o fluxo natural entre a oração e a manifestação. Joseph Murphy explicava que o subconsciente responde àquilo que é reforçado com consistência, não apenas ao que é declarado ocasionalmente. Se por alguns minutos na oração afirmamos confiança, mas passamos o restante do dia reforçando a dúvida, a mente registra a dúvida como verdade dominante. É como tentar encher um vaso de água pura e, ao mesmo tempo,
despejar nele gotas de veneno. A pureza não resiste. A energia que sustentamos no dia a dia é tão importante quanto as palavras que usamos na oração. A Bíblia nos lembra que a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Não se trata de vigiar palavras por medo, mas de perceber que elas revelam o que realmente acreditamos. E quando a crença íntima não acompanha o pedido, a oração se transforma em um som que não encontra ressonância. É como tocar uma nota no instrumento errado. O som sai, mas não combina com a melodia. Essa incoerência não é apenas mental, é também emocional e comportamental. Não basta pensar em prosperidade se as atitudes diárias reforçam a ideia de que não se é capaz ou digno de recebê-la. Não basta desejar paz se ainda se cultiva discussões desnecessárias e hábitos que alimentam o conflito interno. A oração precisa ser como uma semente, cercada por um ambiente que a favoreça. Luz, água, cuidado constante. Se o ambiente contradiz a semente, ela não floresce. Quando Jesus dizia que é impossível servir a dois senhores, ele não falava apenas de escolhas morais, mas de alinhamento de vida. Não é possível viver com um pé na fé e outro no medo, com um coração que diz creio e uma mente que pensa não vai dar certo. A fé é um estado de unidade interior, no qual pensamentos, emoções e gestos se unem em uma mesma direção. O caminho para dissolver a incoerência não é forçar pensamentos positivos, mas cultivar uma atmosfera interna que reflita o que se pede a Deus. É agir como quem já está em movimento na direção da resposta, falar como quem já vive a promessa, sentir como quem já recebeu. Quando essa sintonia é alcançada, a oração deixa de ser um momento isolado e se torna um estado contínuo de comunhão e manifestação. E é nesse estado que a vida começa a responder de forma diferente, porque nós mesmos passamos a viver de forma diferente. Conta-se que, em uma pequena vila castigada pela seca, vivia um homem simples, conhecido por sua fé. As plantações já não resistiam, os rios haviam encolhido, e o pó se tornara parte da respiração de todos. Enquanto muitos murmuravam e esperavam, ele se recolhia todos os dias para orar por chuva. Mas havia algo diferente em sua oração. Não era um clamor aflito, nem um pedido desesperado. Era uma conversa serena com Deus, como quem fala com um amigo certo de que será ouvido. E depois de orar, ele voltava para o campo. Ali, sob o sol impiedoso, ele arava a terra, cavava sulcos para conduzir a água que ainda não havia caído, limpava o terreno de pedras e espinhos, organizava as sementes, separando as melhores para o plantio. Aos olhos dos vizinhos, parecia insensato preparar um campo para uma chuva que não dava sinais de vir. Alguns riam, outros balançavam a cabeça com pena, mas ele continuava, dia após dia, com a mesma paciência de quem já sabia que o tempo da chuva não dependia do seu controle, mas que o tempo da preparação era agora. Joseph Murphy diria que aquele homem estava impregnando o seu subconsciente com a imagem da colheita antes mesmo de plantar. Ele não se limitava a pedir, vivia como quem já tinha recebido, e esse viver era a oração em forma de gesto. Ele criava no mundo físico as condições para que a bênção que pedia encontrasse lugar para pousar. A Bíblia está repleta desse princípio. Elias, ao orar por chuva, não apenas se ajoelhou no monte. Ele enviou o servo 7 vezes para olhar o horizonte, como quem diz, a resposta virá e nós estaremos atentos. No 7º olhar, um pequeno sinal surgiu, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Para quem não esperava nada, era insignificante. Para quem já estava preparado, era o prenúncio de abundância. Quando finalmente a chuva caiu sobre a vila, o campo daquele homem foi o único que recebeu a água como bênção imediata. Os sulcos levaram a água até cada canto. As sementes já estavam no lugar, e o solo, limpo e fértil, acolheu a promessa sem demora. Os outros correram para plantar às pressas, mas perderam o momento ideal. Ele, não. Ele colheu porque se preparou. Essa história ecoa um princípio eterno. A oração que se transforma em ação coerente cria um espaço onde a resposta pode se manifestar. É viver em tal sintonia com o que se pede que, quando a bênção chegar,
ela não encontre portas fechadas, mas um campo pronto para florescer. Não é adivinhação nem obstinação. É fé madura, que não espera os sinais para agir, mas age porque confia que os sinais virão. Quando reunimos todas as peças, algo se torna claro. A oração não é um ato isolado, é um estado de ser. Ela começa no momento em que voltamos o coração para Deus, mas só revela toda a sua força quando se prolonga para além das palavras e invade nossos gestos, pensamentos e atitudes diárias. Joseph Murphy ensinava que a oração molda o subconsciente e este, por sua vez, molda a realidade. A Bíblia confirma que o que pensamos em nosso coração é o que nos tornamos. Isso significa que cada oração precisa ser plantada no solo fértil de uma mente renovada, regada por ações que confirmam a fé e aquecida pelo sol da gratidão constante. Napoleon Hill dizia que a fé sem ação é como uma locomotiva sem trilhos, cheia de potência, mas incapaz de sair do lugar. Esse é o retrato de muitas vidas, corações fervorosos em oração, mas mãos paradas. A fé é a força que move, mas é a ação que constrói o caminho por onde a resposta virá. Sem esse caminho, a bênção fica como uma carta sem endereço, esperando por um destinatário que nunca se apresenta. O poder da oração que age não está em multiplicar palavras, mas em viver cada dia como a continuação daquilo que foi pedido. É agradecer como quem já recebeu, preparar como quem sabe que vai chegar, agir como quem está no meio de um processo já iniciado. É fazer das escolhas diárias um testemunho silencioso de confiança. Nesse estado, a oração não é um evento que começa e termina. É o ar que se respira, o compasso que orienta o passo, a presença que sustenta a caminhada. A oração é o sopro que enche as velas do barco, e a ação é o remo que conduz na direção certa. Se faltar o sopro, o barco fica à deriva. Se faltar o remo, o barco gira em círculos, sem avançar. Mas quando ambos trabalham juntos, o movimento é certo, constante e seguro. Assim também é com a vida. A fé alimenta, a ação concretiza. Jesus disse: "Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis." Mateus 21:22. Crer não é apenas sentir, é viver de tal forma que a promessa já faz parte de quem somos. É permitir que cada gesto seja uma confirmação silenciosa daquilo que o coração sabe que é verdadeiro. Quando isso acontece, a oração deixa de ser apenas um pedido e se torna o próprio caminho pelo qual a resposta chega. E então, descobrimos que não se trata apenas de orar mais, mas de orar melhor, viver melhor e, assim, colher o que já estava preparado desde o princípio.